Bolsonaro está mais isolado do que nunca, porque a coligação de Bolsonaro foi fechada com apenas 3 partidos, enquanto a coligação de Lula tem 8. Isso garante a Lula o maior tempo de TV e exposição nas propagandas partidárias. Tudo aquilo que Bolsonaro precisa, porque o dinheiro para a campanha dele não é um dinheiro muito robusto e poderá faltar gás para Bolsonaro até o término da campanha, já que os banqueiros estão cada vez mais virando as costas para o presidente Bolsonaro. É uma situação ruim, uma situação desagradável para a campanha do Bolsonaro que cada vez mais fica sem fôlego e você tem que dar o like por conta dessa notícia. E coloque também aí nos comentários a sua percepção sobre tudo isso. Bolsonaro vai conseguir reverter com tão pouco tempo e com tão pouco dinheiro? Coloque a sua opinião. E nós fechamos as convenções partidárias na data de ontem, no dia 5 de agosto. E houve essa grande composição em torno de Lula e uma composição pequena em torno do Bolsonaro. Lula vai ter 8 partidos, como eu falei inicialmente, e Bolsonaro apenas 3. Os 3 partidos de Bolsonaro são o PL, que é o partido dele, o Republicanos e o PP, os principais partidos do Centrão. Enquanto Lula, além do PT, vai ter um bloco de esquerda e outros partidos um pouco menores, garantindo assim um maior tempo de televisão para o Lula, o que é fundamental ou seria fundamental para o Bolsonaro. E seria, pessoal, porque o Bolsonaro ele tem uma rejeição muito grande e ele vai ter que se inserir na televisão, aparecer na propaganda na televisão e também na rádio para dar uma reduzida nessa altíssima rejeição que ele possui. E aí você vai falar, mas a população brasileira, ela não acompanha a propaganda política. Acompanha e acompanha muito. Mas 2018 o Bolsonaro não tinha tempo de televisão e mesmo assim ele venceu. Não leve como base o que aconteceu em 2018, porque em 2018 nós tivemos um contexto político e social que era agora é completamente diferente, principalmente a posição de Bolsonaro. Bolsonaro em 2018 ele era oposição, ele era um outsider da política. Hoje ele é situação. Hoje Bolsonaro tem 700 mil pessoas que perderam suas vidas por culpa dele, da incompetência dele. Ele é visto como incompetente, ele tem uma rejeição muito alta, então ele vai precisar dessas inserções de televisão o máximo possível. E principalmente essas inserções gratuitas, porque como você bem sabe, o dinheiro da campanha do Bolsonaro não está tão grande assim. Como não está tão grande, a minha satisfação se você não se inscrever, então se inscreva agora. E pessoal, nós temos que observar muito essa questão do orçamento da campanha do Bolsonaro. Esse é um elemento que nós temos que acompanhar nas próximas notícias. Vamos ficar de olho nisso, porque essa composição pequena faz com que o Bolsonaro tenha menos tempo de TV e rádio. E o orçamento para a campanha dele hoje é de para a campanha do PL, melhor dizendo, é de 288 milhões de reais. De todo esse montante, apenas 88 milhões vai para a campanha do Bolsonaro. O restante para a campanha dos deputados federais. Porque a principal estratégia do PL não é formar o Bolsonaro, não é vencer o executivo, mas vencer no legislativo. Uma bancada de 60 a 70 parlamentares, como você sabe muito bem disso. Então o que vai acontecer? A maior parte do dinheiro vai para a campanha dos candidatos. E aí o Bolsonaro precisa de doações de campanha, mas elas não estão acontecendo, o que é péssimo para o Bolsonaro, óbvio, né? Porque ele está muito atrás nas pesquisas. Eu já fiz vídeo explicando toda essa história do dinheiro do Bolsonaro, eu vou deixar o link aqui no card para vocês. E agora nós começamos a ter o fechamento de toda aquela resolução que veio caminhando desde dezembro, janeiro até agora a respeito das pesquisas de intenção de votos. Sempre quando a gente fazia um comentário aqui no canal sobre as pesquisas, nós falávamos quais eram as consequências daqueles resultados para a campanha do Bolsonaro, principalmente. E muitos falavam aqui, falta muito tempo para a campanha, não, lá em outubro tudo muda, até outubro tem muita coisa para acontecer, tem a campanha de televisão. Eu falei assim, não é bem assim, não é bem assim, porque todos esses movimentos, todas essas pesquisas vão balizar as decisões dos partidos na hora de fazerem as suas coligações. Tanto que nós falamos, o Datafolha de junho, esse Datafolha era o mais importante. Por quê? Porque ele iria definir as coligações. Seria o último Datafolha antes das convenções partidárias. Mas o Datafolha de julho foi antes. Tudo bem, mas não tá para você tomar decisões com uma semana de negociação partidária. Então o Datafolha de junho, que mostrou o Bolsonaro atrás do Lula, perdendo no primeiro turno, foi essencial para que todas essas coligações fossem fechadas em torno do Bolsonaro e também em torno do Lula, pessoal. Obviamente isso, óbvio. E o Datafolha de julho, que saiu faz 2 semanas, já fiz o vídeo, o comentário aqui no card, óbvio também,
mostra com o Bolsonaro estagnado, o Lula também, mas uma posição muito mais favorável ao Lula, o que dificulta ainda mais a adoção de dinheiro para a campanha do Bolsonaro via doações de bancos. E aí, carta e manifesto dos banqueiros e da elite econômica contra Bolsonaro, mostrando uma ruptura desse segmento com Bolsonaro, dificultando ainda mais as doações de campanha. Como tudo também está explicado, tem link aqui no card para que você possa entender essa situação. Então eu vejo que o Bolsonaro entra nessa reta final, antes do início oficial da campanha, muito isolado, muito enfraquecido, podendo ficar sem dinheiro. Porque entre Bolsonaro e entre os deputados, Valdemar Costa Neto vai, obviamente, escolher os deputados. É um final, assim, melancólico para essa campanha do Bolsonaro, que nós já sabíamos que isso iria acontecer. E se você estava acompanhando o canal, não é nenhuma surpresa para você. Por quê? Porque vocês sabem que nós somos, além de muito estilosos, porque todo mundo que me segue são estilosos, é estiloso, meus seguidores são muito estilosos, nós somos incríveis. E você tem que se inscrever no canal para ser também um incrível, assim como nós. E o Lula, no fim das contas, ele conseguiu mais ou menos fazer aquilo que ele queria. Essa vai ser a maior coligação da história do PT em uma corrida presidencial. Porque o Lula, ele pensou em fazer um amplo movimento de reconstrução do país. Muito se falava de frente ampla, nós temos que fazer uma frente ampla de partidos para derrotar o Bolsonaro, para quebrar a polarização. E quem fez foi o Lula. Uma coligação de 8 partidos, alguns de esquerda, outros ali de centro-esquerda. 8 partidos, pode ser que o PROS acabe também se coligando ao PT, o que daria um tempo bem maior para um tempo maior ainda de televisão para o Lula. E outros podem vir a reboque futuramente, como no caso do MDB, que metade do MDB na figura do Renan Calheiros e os caciques do Nordeste estão já com o Lula, o União Brasil naquela composição com o Luciano Bivar e talvez até segmentos do PSDB. E vocês sabem quanto tudo isso é importante, porque hoje a coligação do Lula tem aproximadamente 190 deputados na composição atual do Congresso. 190 deputados é um número ali interessante, mas precisariam de mais 120 parlamentares, 120, 130 parlamentares mais ou menos, para dar ali a marca de 318 deputados, número necessário para aprovação de PECs. E para derrotar o Arthur Lira também, você sabe de tudo isso, link aqui no card. Vamos observar esse terceiro turno entre o Lula e o Arthur Lira. Com o MDB e uma parcela do União Brasil, o Lula poderia ter essa composição necessária para enfrentar o Congresso, que é um Congresso diferente daquele que Lula pegou em 2003 e também em 2007. Vamos observar tudo isso. E agora, só para finalizar, me chamou muito a atenção como o Ciro Gomes não conseguiu nenhum partido para apoiá-lo. O PDT vai lançar uma chapa pura do Ciro Gomes com a vice-prefeita, né, de Salvador, mas o Ciro não conseguiu nenhuma coligação para apoiá-lo. Eu, sinceramente, vejo que as coligações do PDT com o PSB em 2020 não deram certo e por isso agora cobram seu preço. Porque em 2020 houve uma grande composição, uma grande união do PSB, que agora é do Alckmin, enfim, do Molon, com o PDT do Ciro Gomes, mas acabou não prosperando, principalmente em São Paulo, que o Márcio França nem ao segundo turno foi, perdeu para o Guilherme Boulos. Então, o preço do desempenho em 2020 acaba recaindo agora em 2022 e o cenário fica cada vez mais difícil para o Ciro Gomes. Algumas pessoas dizem que não há a mínima chance de uma terceira via quebrar essa polarização. Eu não gosto desse nome polarização porque nós sempre caminhamos justamente para 2 candidatos. Isso faz parte da nossa história desde o período da redemocratização, né? Quando o Fernando Henrique não ganhou no primeiro turno. Mas algumas pessoas já dizem que não vai ser possível quebrar essa dicotomia Bolsonaro e Lula. Mas o que você achou? Coloque nos comentários.